Olá, amigos! Estamos de volta para mais uma edição do nosso Olho no Olho, programa que traz sempre um convidado especial para que a gente bata um papo, para que a gente proseie e, acima de tudo, possa extrair muitas informações. É o caso de hoje. Hoje estamos recebendo Edson Luiz Paese, o Kiko, popularmente conhecido como Professor Kiko, que vai nos falar de muitas coisas, as atividades da Casa da Cultura, e um pouco também, obviamente, de como ele alçou voo na possibilidade de ocupar uma vaga no Legislativo do município e que andou ali, né? Deu na trave, mas quem sabe, né? Era a hora, dessa vez, de o Kiko não ser o vereador, dele ser realmente o que ele está servindo a comunidade muito bem com a atividade de ser diretor da Casa da Cultura. Um prazer em tê-lo aqui no nosso canal 14 da TV Net, TV Cidade, Kiko. Satisfação. Boa noite, obrigado, João, obrigado você, espectador, o prazer é todo meu e uma honra também. Eu estou sendo filmado pelo meu amigo e ex-aluno Alan. Permita, Alan, te citar. O Alan foi um dos meus primeiros alunos. Que coisa boa, né? Que bacana e vê-lo hoje aqui. Uma alegria estar aqui com vocês e poder falar desse projeto Casa de Cultura, Escola Pública de Música e Teatro de Farroupilha. Maravilha. O Kiko é da área da filosofia, a qual também eu tenho um carinho muito especial, porque afinal de contas, na minha licenciatura de História, a gente também tem a habilitação para filosofia, sociologia, enfim. E como é bom, né, Kiko, a gente poder, num determinado ponto da vida, onde a gente está ocupando um cargo público ou não, tu chegar num determinado lugar, da iniciativa privada ou não, e encontrar ex-alunos, né, tia? E que esses ex-alunos não tenham aquela, digamos assim, porque nós, quando jovens, eu da minha geração, né? Quando a gente enxergava um professor, Nossa Senhora, não disparava. E hoje, assim, como é bacana o encontro, e muitos eu não consigo reconhecer porque eu era um, e eles foram milhares, Claro, né? claro. E me encontro na rua ou numa fila de supermercado, de loja, enfim, num evento, ou o professor Kiko, e isso é uma satisfação. E praticamente todos eles, a maioria eu vejo assim, buscando seus objetivos, né? Hoje trabalhando, fazendo uma faculdade, alguns já formados e já atuando na sua área profissional. Coisa boa, né? E como tu falasse, né, filosofia, história e outras ciências humanas, como elas são fundamental para a abertura do leque de ideias, muito além do senso comum, Formação do ser humano, a né? formação do ser humano. Tão carente hoje isso, né? Sem dúvida. Então a gente tem uma sociedade hoje muito tecnicista e imediatista e consumista. A gente precisa desse olhar humano e espiritual, que eu digo não espiritual apenas no campo metafísico, religioso, não, mas no espiritual no quesito íntimo, campo de ideias. Isso, coisa boa, né? Provavelmente o Kiko lá ainda quando jovem, quando menino, que foi ter aula de filosofia no ensino médio já, né? Teve algum professor que te influenciou para que tu fizesse a faculdade, não? Seguisse adiante? Como o meu ensino fundamental foi nos anos 80 e o ensino médio no início dos anos 90, foi antes da nova LDB, sim. da nova BNCC. Perfeito. Então, a filosofia teve lá atrás até os anos 60, 70, depois foi retirada. Exato. Desculpa. Mas teve outras disciplinas que a substituíram. Só que, seja em literatura, língua portuguesa, geografia, história, e no tempo, nos anos 80, tinha educação moral e cívica, Exatamente. Organização social e política Diga-se brasileira. de passagem, era maravilhoso, né? Bacana, maravilhoso, sim, disciplinas Educação moral e fenomenais. cívica, né? Exato, formação cidadã. Então, os textos filosóficos, eles são inseridos ali. Não se tinha disciplina de filosofia propriamente dita, específica como um campo, uma área de competência distinta, separada, mas tinha inserida em todas as demais disciplinas. E eu sempre gostei das ciências humanas, em função de, como eu disse, que ela abre esse leque de pensamentos, e foi na fase adulta que eu escolhi, então, o curso de filosofia. Olha só. Né? Não, já. Eu, na verdade, sempre acho assim, Kiko, não sei se tu concorda comigo,
que a gente tem o nosso cronograma de vida, ele é o contrário. Porque a gente primeiro deveria amadurecer e aí pensar que faculdade que eu vou fazer, né? Sim. Para, tipo, não escolher alguma coisa errada. No entanto, a gente é levado, como eu disse agora, nas questões o consumismo, o materialismo, essa coisa toda que está tudo dentro do que tu falasse ali. Nós vivemos num sistema capitalista que ele nos direciona tão imediatamente de súbito, quando a gente vê, a gente está lá dentro, né? Não deu tempo de pensar, como também não deu tempo de escolher o que realmente eu gostaria que faculdade que eu gostaria de fazer, se na exata, nas humanas, enfim. E aí, quando tu parou para pensar que tu tá amadurecendo e que agora tu vai escolher, tu já te formou e tu já tá, muitas vezes, até numa atividade que não é muito do teu gosto, né? É muito comum, uma atividade o qual o sujeito não se identifica, mas está lá por uma questão de ascensão ao mercado. Lógico. Eu comecei a faculdade já maduro, com 24 anos, quando eu entrei para a faculdade. E realmente eu trabalhava na época, tinha um comércio com a família. Todo mundo me perguntava, por que filosofia? Por que não faz um direito, uma administração? Eu gostava muito na minha adolescência, na minha infância e adolescência também, de desenhar. Desenhos arquitetônicos, né? Seria uma possibilidade, arquitetura. Mas, enfim, a vida me empurrou para a filosofia depois na academia. E eu disse, olha, eu estou buscando uma satisfação pessoal. Não, mas isso profissionalmente não vai te render nada. Pode ser que sim, pode ser que não. Se eu tenho um comércio, acho que eu vou dar sequência ao comércio. Até então, eu não me imaginava numa sala de aula. Olha só. Mas a ideia foi amadurecendo a partir do momento que eu precisei fazer estágios. Eu disse, opa, eu sou numa licenciatura, vou ter que ir para a sala de aula, pelo menos como estágio. E aí eu acabei gostando. E depois aí acabei atuando como professor efetivo, né? Mas, e muitos dizem, eu vou fazer filosofia, mas depois de uma primeira graduação. Primeira graduação eu vou procurar algo mais profissional. Isso. Depois faço uma filosofia. Eu vejo que tem acontece muito de as pessoas, exatamente por isso que eu acho que a gente faz o processo ao inverso, né? E as pessoas acabam, ao invés de buscar o prazer pessoal, a realização sua, que é o que tu falou, do espiritual, né? Não do espiritualismo do segmento religioso, mas do espiritualismo que sai de dentro e que te faz te sentir feliz. E aí as pessoas pensam primeiro exatamente nisso, que indicam, eu também quando resolvi estudar já era tarde, já era homem feito, fui fazer a faculdade de Direito porque as pessoas me diziam que Direito me abria vários campos, para vários concursos, como de fato, né? Sim, verdade, o isso direito Só que eu fiz um semestre de Direito e foi o suficiente para eu entender que ali não era o meu mundo, né? Então eu acho que a gente, já que nós estamos filosofando, como diz o outro, no bom sentido, né? Tem a possibilidade de que as pessoas, eu acho que hoje está mais tranquilo, assim, já dá, a gurizada está tendo uma liberdade, entre aspas, meio perigosa, né? Com relação, o próprio ensino médio hoje ele está muito tapeado, né? Ele quase nem existe. A gurizada está pensando em concluir o terceiro ano ali, mas o terceiro ano ele é em cima do que cai nas provas do vestibular, ou do Enem, ou seja lá o que for, Sim. né? Então, a preocupação é essa, é lá adiante. Então, ali, basicamente, o médio já está passando meio que de lambuja, assim, ele não está tendo aquela aula. Então, eu acho que, na verdade, o que está acontecendo é que cada vez mais nós estamos fugindo ou as pessoas estão tentando buscar aquela possibilidade de realização pessoal, porque eu vejo essa ideia que as pessoas te disseram lá atrás, não, por que tu não faz na faculdade que te dê dinheiro, e aí tu faz, e aí tu tem dinheiro e é infeliz. Né? Sim. Enquanto tu pode, dá para juntar as duas coisas. Sempre é bom conciliar, né? Se eu tivesse uma atividade que eu ganhasse e ele fosse feliz, melhor ainda, né? Então eu acho que um pouco disso passa também por essa situação hoje. Há um distanciamento dos filhos dos pais, há uma fuga,
da conversa do olho no olho, aliás, propositadamente o nosso programa Olho no Olho, é exatamente porque nós temos a pandemia, acho que deixou a presença física não apenas distante fisicamente falando, ela distanciou realmente, né? O olho no olho está cada vez mais... Eu vejo hoje alguns segmentos, algumas atividades que o pessoal continua no trabalho remoto. A era da informação tecnológica, ela mudou muito o conceito de relação e as formas de relações. E a pandemia, além de incrementar ainda mais essa mudança nas relações, mudou as formas de trabalho também. Então tivemos que nos reinventar. E novas descobertas, novos paradigmas, novos campos. Como tu falasse hoje, o ensino médio, realmente o aluno ele está numa dúvida ainda, ele é adolescente, ele está ali num turbilhão, né? de ideias, dúvidas, angústias, o que eu vou fazer da minha vida? E muitas vezes essa preocupação, essa cobrança dele para com ele, não é do íntimo dele, ela é externa. Claro. Né? Claro. A sociedade cobra isso. O mundo do trabalho, o mundo do mercado cobra isso. A família cobra isso. O meio. E entre o que ele realmente quer ou ainda não sabe o que quer e o que ele é cobrado ou estimulado por ações externas que ele deve escolher e seguir, só vem a conflitar ainda mais. E lá adiante pode levar a escolhas erradas, que talvez demore para ele ver. Ou admitir, ou para dizer, não era isso que eu quero, com licença. Um professor meu de filosofia, Décio Bompassaro, eu tive professores assim fantásticos. Tu me perguntaste antes, né, que professor de ensino médio me incentivou a filosofia. Em tese nenhum, né? Mas todos os professores que eu passei, que passaram por mim, eu tenho imenso carinho, porque todos eles foram responsáveis. Isso, a pergunta, né? É exatamente porque geralmente quando a gente se encanta por alguma profissão, no caso, né? A gente se encanta porque alguém entrou na nossa vida de alguma forma e nos mostrou que ali tinha um caminho. E é a identificação automática, né? É a gente que se identifica com aquilo ali, como eu a vida inteira me identifiquei com a história e sempre, nunca tive dúvida do que o que eu queria. Só que quando eu fui fazer, como eu disse, quando eu fui pleitear uma faculdade, na universidade que eu fui estudar não tinha a licenciatura de História, tinha bacharelado. A que eu achava mais próximo da História, era o Direito. Eu fui fazer o Direito, e aí o Direito muito mais também pelo que me diziam. Não, tu faz Direito, faz concurso para qualquer coisa depois, está preparado para tudo, parará. Só que aí, como eu já era adulto, eu já tinha a minha posição, os 6 meses foram o suficiente para eu entender que não, né? Não servia aqui. Não servia. Então, por isso que eu te perguntei antes se tinha tido alguém que tinha sido uma referência, ou que tinha... Porque às vezes uma fala, né? Tu ouve uma fala, puxa vida, como eu gostaria de falar sobre essas coisas aí. E aí tu diz, não, mas para eu conhecer isso aí, esse mundo aí, eu tenho que fazer isso. E aí tu vai começar a te direcionar, né? Então, no teu caso, foi uma percepção natural tua, necessidade tua de ir buscar a filosofia. Sim, exatamente. E também... No conjunto de todos os docentes que eu tive na minha formação fundamental e média, os professores que estimulavam o senso crítico, né? Ao interpretar nas entrelinhas, além dos fatos como eles se apresentam, o que há por trás. Como nós sabemos que um iceberg é uma ponta para cima, a sua ponta é uma parte para cima, e a base é 3 vezes a superfície, né? Então buscar nas profundezas. E esse professor que eu tive no início da faculdade, Décio Bompassaro, um professor que me inspirou muito, assim como o professor Lino Casagrande, professor Aldo Migotti, Evaldo Cuiava, que foi reitor da universidade, o Hidalgo Sangali e muitos outros. O professor Décio contava uma história de um amigo dele, que ele foi fazer a faculdade de Direito pela vontade dos pais. Olha aí. E ele queria fazer, acho que era filosofia ou história. Quando ele concluiu a faculdade dele, ele entregou o canudo para o pai e para a mãe. Tá feita a vontade de vocês, agora eu vou fazer a minha. Vou fazer a minha. Que legal. E outro também que queria viajar pelo mundo, ser caminhoneiro. Olha aí. E os pais, não, vai ter que fazer um curso superior. Tudo bem, ele fez. Concluiu o curso superior,
tá aqui o diploma, agora eu vou viajar. Agora eu vou fazer Brasil afora, eu vou trabalhar com caminhão. Então, aquilo que é uma satisfação pessoal não é apenas um trabalho, é uma realização. Porque muitas pessoas associam a palavra trabalho com tortura. Perfeito. Uma visão pessimista. Só que se nós formos lá no resgate etimológico da palavra trabalho, agora não lembro se é do latim ou do grego, vem do tripalium, que era um local onde eram amarrados animais duros de domar, ou então aquele trabalhador desobediente, ou seguir, entre aspas, né, para o seu patrão, o vagabundo que não quer trabalhar, e tortura, né? Surrável, horrível isso, né? Que nunca se repita mais, pelo amor de Deus, né? E dali veio a origem etimológica da palavra trabalho. Então, muitas vezes as pessoas associam trabalho com tortura. Se não é o que tu gosta e não te dá uma condição de vida satisfatória, acaba sendo, né? É uma tortura, lógico, E tem muita gente que, infelizmente, por não ter essa posição de buscar aquilo que realmente gosta, e muitas vezes não tem tempo também, né? De pensar o que eu gosto, o que eu não gosto. Poxa, desde cedo já teve que trabalhar, e aí tem muita gente que já, por exemplo, casa cedo, tem filho cedo, principalmente a mulher, né? E a mulher, o homem até ainda consegue, mesmo sendo pai e tendo família, ele consegue ainda, mas a mulher fica totalmente presa ali. Hoje em dia já não tanto, mas um período aí para trás que as mulheres basicamente ficavam presas, e isso não porque alguém obrigasse, porque a mãe se sente melhor perto do filho, né? E era um processo natural até pouco tempo. Hoje cultural, já não. Né? Também. Cultural, claro. Hoje já nem tanto, né? Hoje já tem aí as creches recebendo criança meses. E que bom que esses paradigmas mudaram, né? Claro, as coisas lógico, acontecem, uma evolução, num processo histórico, social, enfim. E foi fundamental essa ascensão, empoderamento, a mulher cada vez buscar o seu espaço. Ainda não se atingiu um nível ideal, mas ela está nessa construção, né? Claro, da busca do seu espaço. Porque realmente, antigamente, vamos pegar a idade de nossas mães, nossos avós, a mulher era educada para ser do lar. Exatamente. do lar, né? Casar, criar um filho. Ter filho e cuidar da casa. Cuidar da casa. Felizmente isso foi mudando, Com né? certeza. Hoje já não é mais uma imposição, pode ser uma escolha. Mas muitas pessoas, muitos casais, famílias, não têm aquela condição de assumir, ter o filho, criar o filho e buscar também uma formação, tem que fazer escolhas. Eu preciso trabalhar para dar uma condição digna para o meu filho. Perfeito. E manter a família. E aí acaba faltando recursos para um outro projeto de vida também, né? Sem dúvida. Mas óbvio que o amor de pai e o amor de mãe incontestáveis. Mas aí como a gente diz sempre, né? O destino de cada um, como os outros, a gente não tem como opinar, mas a gente gostaria que todos, e falando aí quantas pessoas podem escolher, que elas pudessem escolher aquilo que realmente dá prazer. Mas aí é que o antagonismo da situação é exatamente isso, né? Porque se tu não viver algumas experiências primeiro, que a gente sai, hoje em dia, o ensino médio tu conclui com 16 anos, já entra na faculdade com 16 anos, facilita? Não, acho que como hoje tem o 9º ano, fundamental, que veio, então é entre os 17 e 18. 17 e 18. Mesmo assim, né, tio? Mesmo assim. Vai dar pra faculdade 18 anos tu vai servir o exército, no caso, vai te apresentar. E aí, se tu pudesse passar por esse processo, e aí, bueno, agora eu vou trabalhar um pouco, vou ver o que vai acontecer comigo, e tu vai poder estudar o ambiente da tua sociedade, o que tu realmente tem para, ou pensa em ter prazer, e aí tu vai poder, lá adiante, optar por uma faculdade já direcionadas. Bueno, foi uma faculdade que, isso aqui é o que eu gosto, não me interessa se eu vou ganhar um salário mínimo, ou 10 ou 20 salários, é o que eu gosto, pronto, né? Mas infelizmente não é assim, ou felizmente, quem sabe lá, né, nós estamos errados, né, Kiko? Kiko, deixando um pouco da filosofia e agora entrando no campo político, e aí nós vamos entrar, obviamente, mais direto na questão Casa da Cultura, que eu estava conversando contigo antes. Acho que é um projeto maravilhoso, e quem dera que outros municípios pudessem copiar. Eu acho uma coisa tão, parece mesquinha assim, né? Parece que alguém vai copiar, mas não é a questão do copiar, é a questão do ampliar a ideia, transformar ela, com pouco que os municípios tenham essa obrigação de disponibilizar de um projeto maravilhoso que é a Casa da Cultura, e que tu
para nossa alegria, digo para nossa alegria dos munícipes de Farroupilha, porque tu tem a competência para isso, né? E eu acho que o grande problema do serviço público, do agente público, é ele ser colocado no ambiente certo. Muitas vezes a questão política nos empurra para situações que nem sempre é o que a gente gostaria, né? E muitas vezes desconfortavelmente a gente assume um determinado cargo. E aí, quando dá a sorte de ser uma pessoa certa, no lugar certo, a gente fica feliz porque a coisa anda, a coisa flui. Então, eu gostaria que tu falasse um pouco sobre... tem muitas pessoas que vão nos assistir, porque como o Canal 14 é na net, e esse programa é reprisado várias vezes, em horários diferentes, muita gente vai nos assistir. E é importante que as pessoas saibam o tamanho, a dimensão que é a Casa da Cultura na formação não só de músicos, na formação de seres humanos, na formação ideológica, de caráter de cada um, ideológica que eu digo de vida, não é no campo político, né? A Casa de Cultura, como tu dissesse, um projeto que pode ser copiado, que bom se copiarem, né? Compartilharem da ideia. Casa de Cultura e Escola Pública de Música e Teatro de Farroupilha. Até o ano passado linkada à Secretaria de Turismo, hoje ela está linkada à Secretaria de Educação. Então, ela é uma forma de potencializar a cultura local. Eu comecei na Casa de Cultura em janeiro de 2021, estávamos ainda no auge da pandemia. 2021 ainda foi um ano muito amarrado, em função... Fazendo quase nada. Quase nada, tudo de modo remoto, né? Todos os projetos que tínhamos presenciais, grande parte desses projetos não podem ser executados. Então foi um ano ainda que tivemos picos de bandeira preta, bandeira vermelha, afrouxava um pouco, voltava, enfim. Bom, tudo que fazemos é cultura. Inclusive, quando eu dava aula de filosofia no ensino médio, tinha uma unidade que eu acho que eu trabalhava nos primeiros anos, natureza e cultura. Natureza é aquilo que não escolhemos, é próprio da natureza, como o nascer, enfim, fome, o frio, a sede, a dor, a chuva, isso é natureza. A cultura é aquilo que o ser humano constrói para se adequar à natureza. Sentimos frio, a cultura inventa a roupa. Exatamente. Temos fome, precisamos comer. A cultura cria a mesa, o cozinhar, o prato, a panela, o talher. Isso é cultural. O trabalho é cultural também para transformar a natureza para nos satisfazer. Mas falando da Casa de Cultura propriamente dito, então nós temos ali professores de música, de teatro, altamente gabaritados, né? Qualificadíssimos, né? Qualificadíssimos. Maestro tem 2 ou 3. Né? Tem o professor Rodrigo Ziliotto, professor, compositor, toca violão, viola, guitarra, baixo, opera alguma coisa de piano também. E é professor de teoria, né? Musical professor também. de teoria e de instrumento também, e maestro, atualmente regente da Banda Municipal de Farroupilha. Professor Maurício também, ele já foi regente também. Temos o professor Marcos Ariosto, o professor Luiz Popular Mil, professor Fábio, o João Almeida. Se eu esqueci algum, daqui a pouco eu lembro. A prof. Marina Marcelo, de teatro, o professor Marcelo, bem lembrado. Enfim, o Cuca Guinoni, que trabalha conosco, o Rogério, patrão do CDG, o Rogério do Chasque, né? Patrão do Ronda. Isso. O patrão é músico também, mas ele trabalha no setor administrativo da Casa de Cultura, ele é diretor de eventos. Tem as subdivisões ali dentro, né? Sim. Tu é o diretor geral da casa, da né? casa e do Departamento de Cultura. Do Departamento de Cultura. Isso. E dentro do Departamento de Cultura tem o Departamento de Eventos, por exemplo, que é o do Rogério, né? O Rogério é o diretor. Sim. E o Cuca, então, é ali o nosso assessor administrativo ali. Mas além das aulas de música e teatro, a Casa de Cultura, ela promove também a interação cultural com a comunidade. Nós estamos tendo agora, até o dia 20 e 21 de maio, uma exposição de trabalhos escolares das escolas municipais, terceiros anos, enfim, que tem 2 temáticas. Uma é a Fubica do Nono Felice e a outra é a Bruxa Zambuzada, aberta ao público. Certo. Então, até poucos dias tínhamos exposição de quadros de uma artista plástica de Farroupilha, a Mara. Seguidamente temos
apresentações musicais na sacada, aí na varanda, ou então no auditório. Temos um piano de cauda magnífico, lindo. Enfim, as quintas da arte, que acontecem em 2 quintas-feiras do mês, alternadas, com temas diversos. Muitas vezes uma roda de conversa, um debate, sempre seguido com alguma apresentação musical, ou teatral, ou de arte plástica. Que bom. E inserido também, né, participativa nos eventos do município, como teremos Entrai, FENAQUIV, tivemos o Natal, ao final do ano passado, teremos esse ano de novo, a Maratona Cultural. Então, nesses eventos que ocorrem pelo município, a Casa de Cultura também, com a sua equipe, está inserida também, participa. Perfeito. Falar nisso, tem já essa retomada agora, as normalidades e tal, né? Como é que estão os calendários de eventos? Então, vão conseguir esse ano, pelo menos a gente não quer que seja como foi a última edição em 2019, mas que a gente volte, pelo menos presencial, enfim, né? Esses palcos, FENAQUIV, Entrai, Semana Farroupilha, que são eventos que têm uma visitação muito grande de público, né? Eles vão acontecer, está tudo programado já. Tudo programado. E falando da Casa de Música, da Casa de Cultura Escola de Música, até o ano passado tivemos a maior parte do ano com aulas remotas, aí depois do último trimestre, alguma coisa presencial. Esse ano voltou tudo presencial. Certo. Teatro, musicalização, instrumentos, canto, tudo presencial, e as atividades presenciais também. E no município, então teremos, já começa sexta-feira agora, o Entrai, em Nova Milano, aberto ao público, entrada franca. É um evento que reúne gastronomia, arte, música, muita alegria, integração, artesanato. Sexta-feira, abre agora dia 13, 14 e 15, e depois no outro final de semana, 20, 21 e 22. O Entrai é encontro das tradições italianas, em Nova Milano. Em Nova Milano, que foi onde surgiu a cidade de Farroupilha, na verdade, né? O berço da imigração italiana no Rio Grande do Sul. Exato. Então, na época, Farroupilha, Caxias, Bento Gonçalves, não existia uma região inóspita ou pouco habitada, né? Habitada por nativos. Isso. Alguns diriam, não vamos dizer inóspita, né? Mas quase que inabitada. Mas os pessimistas poderiam dizer que era uma região inóspita, montanhosa, mato, fazer o que lá, né? Exato. Mas nativos já habitavam aqui. Então ela foi colonizada. Bom, Farroupilha, ela em 1934, quando ela se emancipa, é a junção de 4 distritos. Nova Milano e Nova Vicenza, que pertenciam a Caxias. Sim. Nova Sardenha pertencia a Montenegro. E Vila Jance pertencia a Bento. Olha. Esses 4 municípios se unem, formando um núcleo apenas, desmembrando de suas sedes, formando um município que passa a se chamar Farroupilha. Olha só. E Nova Milano, então, segundo registros históricos, Nova Milano é o berço da imigração italiana no estado. Claro, depois chegam outras levas e vão se ramificando em outras regiões também. Mas teria começado aí. Maravilha. E essa festa é exatamente para brindar esse momento especial, né, da colonização italiana no Rio Grande do Sul, né? Relembrar a saga dos antepassados que viviam numa situação precária na Itália. Tem muitas atividades relacionadas a isso, né, que durante o Entrai. Sim, exposição... Desculpa, exposição de carros antigos, museu vivo, memorial naquele espaço, naquele museu... que foi construído no Parque da Imigração Italiana, a gastronomia, o artesanato, shows musicais diversos, enfim, e a integração, né? E isso para relembrar aquela saga italiana, o pessoal, nossos ancestrais lá viveu, eu digo nosso porque eu sou descendente, né? Certo. Enfim, numa situação precária na Itália, e buscaram no além-mar, no novo mundo, uma esperança de vida. Chegando aqui, mato para ser desbravado, derrubar o mato para fazer suas habitações, suas hortas, começar as plantações, enfim. E depois fizeram cidades pujantes. Obviamente que, claro, foram interagindo, misturando com outras etnias. Eu sempre digo, Farroupilha é bonito por isso, a nossa região da Serra, porque obviamente que ela tem uma raiz
mas ela é acolhedora a todas as etnias. Sim. E hoje toda essa mistura de etnias, miscigenação, essa miscigenação, muito forte, forma esse povo bonito, essa cultura bonita. Eu dizia em sala de aula, né? Farroupilha de todas as cores, de todas as raças, de todos os sotaques, e a nossa todos os tons, de todos os tons. Isso cria um enriquecimento humano, cultural magnífico, né? Porque somos todos iguais, né? Maravilha. Todos semelhantes. Aí o Entrai, depois vem a FENAQUIV é quando? Em julho. Em julho? Em julho, a FENAQUIV. A FENAQUIV 15 dias também? A FENAQUIV 3 finais de semana. Sexta, sábado e domingos. 3 finais de semana. Sim. Então, o Entrai é mais uma festa cultural. Isso. Mais de integração, diversão, cultural, uma festa mais lúdica. Embora ela tenha, claro, sua exposição comercial também. Certo. Já a FENAQUIV, ela tem também o seu espaço lúdico de integração, de festa, de diversão, mas é mais setorial. Uma feira, então, industrial, agrícola também, dimensões maiores que o Entrai. Claro. Todas elas integram cultura, setores, né, farta, gastronomia, enfim. Certo? Inclusive... E depois da FENAQUIV vem a Semana Farroupilha. Também a já vai acontecer normal, né? Normal. Shows e tudo mais. FENAQUIV de 7 a 24 de julho, às sextas, sábados e domingos. Semana Farroupilha está prevista para os dias... Aí sim, dias corridos. Certo. De 9 a 20 de setembro. 20. Sim. Então temos agora em maio. Entrai. Junho, folga. Folga, vamos dizer, estamos preparando, trabalhando. Julho, FENAQUIV. Agosto, dá uma descansada. Setembro, Entrai. Já estamos prevendo também para novembro Feira do Livro. E aí, meados de novembro, dezembro, então, já começarão também as atividades natalinas. Enfim, estamos tão carentes disso, né? Ficamos 2 anos praticamente aí isolados. E agora, retomando... O povo, então, está sedente de atrativos, de integração. Sem dúvida. Kiko, estamos concluindo dentro do espaço que nos é permitido, né? Uma pena porque a gente teria bastante papo para levar os amigos, mas quem sabe uma outra hora a gente volta a prosear novamente de outros tantos assuntos aqui. 2 perguntas que eu faço numa só para todos os convidados. Alguma coisa que tu tenha feito ou que tenha acontecido e que tu te arrependeu ou que acha que não poderia ter, o que não deveria ter acontecido, e o que o Kiko ainda almeja, qual é o grande sonho, tanto no campo da área como professor, como também na área política, quem sabe o assento na Câmara, possível um prefeito, quem sabe ali adiante. Assim, questão de arrependimentos, tu faz escolhas num determinado momento, dada aquelas circunstâncias do momento, né? Enfim, depois o tempo mostra se foi certo ou errado, mas a gente traz aprendizagens. Eu poderia ter começado minha faculdade antes, né? Mas naquele antes eu não tinha interesse, eu não me sentia preparado. Então comecei no momento certo. Então vou dizer, estou arrependido de não ter começado antes? Poderia estar, mas comecei no momento certo e fiz a escolha certa. Em 2020 eu concorri a vereador, eu fiz 556 votos, sou hoje o primeiro suplente da bancada progressista, a bancada tem 4 cadeiras, e estou como diretor da Casa de Cultura, uma experiência fantástica, tanto concorrer a vereador, como estar hoje como diretor da Casa de Cultura. Então, as coisas acontecem dentro do seu tempo certo, né? Se um dia eu poderei estar na Câmara de Vereadores, será uma enorme satisfação. Claro, né? Enfim, é assim que as coisas andam e acontecem. Então, no momento, vamos nos focar no Departamento de Cultura. E o amanhã é uma incógnita, mas a gente vai planejando. Isso aí. E convidando todos ao Entrai e reforçando, é o encontro das tradições italianas, mas é para toda a nossa gente. É para o italiano, para o alemão, para o afro, para o chinês, japonês, russo. O brasileiro é para todos. Todos serão recebidos de braços abertos. Maravilha. Falamos com o Kiko, diretor da Casa de Cultura e Música, né? Casa de Cultura, Escola Pública de Música e Teatro. Escola Pública de Música, isso é muito importante. E não deu para entrar nos meandros da Casa da Música, da Escola de Música, mas as pessoas que tiverem interesse podem procurar a Casa de Cultura, vão se informar direitinho.
o mínimo de 8 anos e não tem idade limite depois para cima para aprender música, sempre é tempo. Todo mundo está convidado de fazer uma visita, procurem o Kiko lá que vocês vão ser bem recebidos. E eu agradeço o carinho mais uma vez de todos por essa atenção em mais uma edição do nosso Olho no Olho. Fiquem todos com Deus e sigam com muita luz e energia positiva, porque esse é o nosso caminho. A TV Cidade estará mostrando esse programa em outras oportunidades e tenho certeza que todos vocês vão saborear essa prosa muito importante, muito interessante que nós tivemos com o diretor da Casa de Cultura e Escola de Música de Farroupilha, Kiko, professor Luiz Edson Paese. Muito obrigado mais uma vez, Paese. Obrigado, João. Obrigado ao público e à TV Cidade. Uma excelente semana a todos e até breve. Um baita abraço.